Tá na curiosidade aqui minha alma. Anticrise, como salvar sua empresa, negócio, patrimônio e dinheiro. Que bom, acho que é um grande tempo. Primeiro, o que é crise? Crise, alô, crise é revelador de gente fraca. E tem alguma coisa demais assumir que a gente é fraco? Não. O fraco precisa ficar forte. Quem está fraco na saúde tem que comer melhor, tem que dormir melhor. Quem está fraco no amor tem que se sentir amado. Então a sua fraqueza não revela que você é ruim. Revela que você precisa de força, precisa de treino. Precisa de entender o momento. Nós estamos num país que é bacana em relação à crise. Só nos últimos 30 anos, 45 crises. Nós estamos entrando na 46 nos últimos 30 anos. Ou seja, somos profissionais em crise. Nós vivemos geralmente, nesses últimos anos, dentro de 3 crises. Uma crise aguda acabando, a outra começando, e uma outra se instaurando. Ou seja, nós somos um país onde as pessoas são fortes mesmo. Agora, tem como ser anticrise? Sim, tem que aprender a ler o tempo. Tem uma crise chegando, que vocês não estão percebendo, ela é um pouco assustadora. É a crise tecnológica. É a crise que vai jogar todos os nossos sonhos no lixo. É uma crise que, se você não estiver preparado, você vai enterrar sua profissão, você vai enterrar sua empresa, você vai enterrar seu patrimônio. Outra crise que está acontecendo, por conta da tecnologia, o dinheiro está sendo todo digitalizado e falta 1% para digitalizar todo o dinheiro mundial. 1%. Quem for anotar, anota, já foi 99% do dinheiro mundial para o formato digital. Ou seja, as pessoas não entendem a gravidade disso, então o dinheiro ele vai ter um reset antes de 2030 e talvez você quebre por causa disso. Segunda coisa que você tinha que saber e não está sabendo, que isso tudo é um pacote anticrise. Eu lembro o dia de estar na empresa da família, eu gostava de ler os relatórios do Banco Central, que apontava problemas, muito interessado no mercado financeiro há muito tempo, sou investidor profissional também. E aí o mercado estava apontando uma recessão absurda e guiando 2013, falando que 2014 ia ter uma recessão. Eu acompanhando também profecia de todo lado, eu olhava o relatório do Banco Central, profecia e o declínio do mercado, eu comecei a entender que era hora de antecipar algumas coisas e mudar algumas coisas dentro da empresa. E aí eu fui falar disso para as pessoas, onde eu estava, todo mundo riu, falou, não faz sentido isso. Eu falei, vai quebrar em 2014. Falei em 2013. O Brasil vai quebrar. Para quem não entende, só de 2013 para cá, o Brasil já quebrou 2 vezes. E está iminentemente indo para a 3ª vez que vai quebrar. O que é a quebra? Quando a pessoa que toca algo, quebra emocionalmente e descarrega emocionalmente o resultado dele em cima daquilo que ele está gerindo. A gente não tem um CEO no Brasil. Toda empresa, quando está com dificuldade financeira, ela chega no limite a ponto de ir para a justiça, numa recuperação judicial, o juiz tem que vir decidir a lista quirografária e falar o que tem que pagar primeiro e ficar vigiando a gestão para o negócio não ir por água abaixo e salvar os empregos, salvar o imposto, salvar o dinheiro dos fornecedores. Então, uma empresa, quando quebra, ela quebra primeiro no dono, depois o reflexo é ali e acaba a cooperação, se não der conta de reverter. Um país, não. Um país começa a levar as pessoas para a miséria, porque quem paga a conta é o povo. Essa miséria vai gerar mais violência, violência vai gerar morte, vai gerar um caos social. Marcelo, mesmo assim, tem como eu aprender essa anticrise? Sim, tem como você ser uma pessoa que é anti-medo, tem como você ser uma pessoa que tem anticrise, mas tem que aprender a ler o tempo. Se você não aprender a ler o tempo, você vai ficar vítima. Você vai ser sempre uma vítima do sistema. O que você tem que entender? Coisas naturais. A Terra, pode acontecer o que for, não tem, até onde a gente saiba, alienígena arrancando minério daqui, levando para outro planeta. Até onde a gente saiba, não tem. Tem uma tentativa de pessoas daqui de buscar minério em outro lugar para ver se enriquece a Terra. Isso sim está acontecendo. Então, como é que eu salvo a minha empresa? Minha cabeça, ela sempre tem que estar em constante crescente, eu sempre tenho que estar antenado, eu sempre tenho que estar na frente das tendências, que tendência já quebra a gente. Então, por exemplo, eu lembro em 2013, quando eu fui mexer com e-commerce, não deu certo. E aí eu lembro que em 2013, negócios locais, físicos, estavam caindo faturamento 5 pontos percentuais todo ano. 2013. E os negócios online crescendo 10 pontos percentuais ao ano. Só que quando chega a pandemia, muda o comportamento mundial. Aí foi dobrar de uma vez, não cresceu 10%. Então o consumo mudou.
Não sei se você lembra, antes da pandemia, os restaurantes ficavam abertos em vários lugares no Brasil e no mundo, até de madrugada. Hoje tem um monte de restaurante renomado das antigas, que não abre mais depois das 10 e fechou. Você percebeu esse comportamento mudando ou não? O povo foi para casa. Foi uma coisa interessante também, o povo estudou mais em casa. Como ficou muita gente em casa, foi a maior explosão que eu já vi de venda de produto de ensino. Explosão. Comportamento mudou, comportamento humano mudou com o fast food, comportamento humano mudou quando começou o jornal impresso, eles começaram a dar atenção demais para o jornal impresso. Você pode pesquisar, você vai ver. Isso tudo foram crises que foram sendo geradas na humanidade. Você vê pessoas assim, fotografias de 1920, todo mundo olhando no jornal na avenida inteira, todo mundo ficou doido dando atenção para o papel. Depois começaram a dar atenção demais para o rádio, deram toda a vida para a televisão. E interessante, nossos avós são pessoas que acreditam em quase tudo que vê na internet, porque são da geração da TV, onde tudo que falava na TV era verdade. Então, se ele vê um passarinho tocando guitarra, ele manda lá no grupo da família: olha que passarinho bacana, ele realmente está tocando isso aqui. Ah, o passarinho está cantando o hino nacional, fazendo... Aí você fala, mas por que os mais idosos eles acreditam? Eles acreditam que eles são de uma geração onde tudo era verdade na televisão. Então, para eles não conseguem ter esse discernimento. Nossos pais, como assistiram novela demais, foram muito influenciados. Nossa geração não assiste novela. Nossa geração vê a vida dos outros. É uma geração diferente da outra, vivendo uma crise diferente da outra. Por exemplo, o celular vai ter uma crise onde as pessoas não vão se falar mais. Então, nós estamos com baixo índice de relacionamento, pessoas não treinam soluções de problemas, elas não gostam de aprender, elas querem tudo facilitado e elas estão com o cérebro em apodrecimento, que é esse negócio de ficar 6 horas, 8 horas por dia com exposição à digital. Não tem mais lógica uma pessoa ficar lá sentado, cagando 1 hora e mexendo no celular. Gente morrendo agora, nesse exato momento, que está com o celular na mão, porque não prestou atenção no trânsito. O outro que está atropelando o outro agora está com o celular na mão também. Ou seja, toda a atenção da humanidade está para a tecnologia. Então, eu vou te ajudar para você ser anticrise no primeiro passo. Nunca mais na história a gente vai demorar para dar saltos exponenciais em tecnologia, em disrupção, em todo tipo de coisa. Cada 1 ano da humanidade a partir de agora, com tanta parafernália tecnológica, com evolução de transistor, com evolução de algoritmo, evolução de automação, evolução de inteligência artificial, evolução da robótica, evolução de tanta coisa, vai acontecer algo. Cada 1 ano vai ser um salto de 50. Ou seja, se prepare para viver aquilo que a humanidade não viu ainda. Em menos de 10 anos vai acontecer algo impressionante em todas as vidas que estão assistindo isso aqui agora. Sua profissão certamente não vai existir mais. Você é muito burocrático, você sente demais, suas emoções são mal definidas. E vai vir alguém que vai copiar a sua função e vai tirar você do jogo. Eu era atendente de call center numa empresa que tinha 200 mil funcionários na época. Se eu fosse pegar todas as minhas operações aqui hoje, talvez eu ia precisar de uns 4 mil atendentes de call center. Aí você pergunta, quantos que você tem? Não deve caber na mão aqui, ó. Por quê? Porque tem automação de tudo. Eu tenho automação de WhatsApp, eu tenho automação de inteligência artificial com a minha voz, eu tenho um mecanismo que dispara a ligação e faz 500 mil ligações em 1 hora. Quem aqui já recebeu a ligação minha? Tá vendo que a gente é amigo? Te liguei. Não precisa nem de mim mais para ligar. Por quê? Porque eles pegam minha voz, eu autorizo, usam a gravação da minha voz e ligam usando a minha voz, porque eu autorizo. Eu estou chocado com o que está acontecendo. Ou seja, a maior crise que nós vamos passar hoje não é da incompetência do Lula. É porque o nosso povo não foi preparado para a tecnologia. Segunda crise, absurda. Tecnologia, para mim, é a maior de todas. A segunda maior crise que vai acontecer agora, antes da virada dessa década, vai ser um colapso global, economicamente falando. O mercado hoje amanheceu e perdeu 10 trilhões de dólares. Vocês estão sabendo disso ou não? Trump está jogando um jogo de reset. Ele quer criar um colapso, vai resetar esse jogo para os Estados Unidos sair na frente. É ousado. Se funcionar, vai ser o maior gênio da história dos Estados Unidos. Se não funcionar, vai ter uma guerra sem precedentes entre grandes nações. Ele soltou hoje que se a China não afinar o que ele falou, ele vai subir para 50% de tarifa sobre a China.
Pelo que eu estou sabendo, a China não vai arregar, não. Ou seja, você fala, o que eu tenho a ver com isso? No mercado interglobal, totalmente conectado, tudo de errado que dê em qualquer nação ferra a nossa. Tudo. Uma guerra na Ucrânia, que não tem nada a ver com a gente, o combustível fica mais caro, o gás fica mais caro. A Rússia começa a não entregar o fertilizante, nosso combustível vai ficar mais barato, mais caro. O que fertilizante tem a ver com isso? Não, tem muita coisa do nosso combustível que depende da cana. Muita coisa do nosso combustível que depois que fica mais caro uma produção, vai ficar mais caro o frete. E aí a cadeia inteira desacelera. É isso que vai acontecer. Mas só como é que eu faço para, em primeiro lugar, eu salvar minha empresa, meus negócios, meu patrimônio, meu dinheiro? Salve a sua cabeça. Salve a sua cabeça. Você precisa de focar para ter uma cabeça boa no meio do caos. Você vai anotar uma linha de comando, treinar o caos. As pessoas, elas não treinam o caos. O que as pessoas fazem? Elas vivem achando, eu sei que oração move montanhas e tudo, mas a oração sem obra não vai te ajudar em nada. Continue orando. Se você for usar a Bíblia, você vai ver que pessoas que creram em Deus e que de fato, além de orar, foram lá e colocaram a mão na massa, multiplicaram, tiveram 10.000% de retorno, tiveram 100 por 1, tiveram 10.000% alguns. Por quê? Porque sim, foram abençoados, mas não deixaram de fazer. Nós estamos numa crise. Agora vamos falar do nosso governo, que é terrível. O governo do Brasil é um governo que não sabe o que é austeridade, não tem ninguém de uma ponta na outra em ministério nenhum que nunca gerou nem nada de riqueza. Esses caras não baixam a despesa do governo. O governo aumenta imposto e não consegue aumentar a arrecadação com isso, vai ter evasão inclusive. Os mais ricos, sabendo que o dinheiro está correndo risco, está tocando fogo no dinheiro para fora do país. Eu te falo porque o reflexo de ter diversos imóveis gigantescos sendo vendidos a preço de banana é o reflexo que a economia já está pausada. Todo mundo morrendo de medo. O que acontece? Você fala, estou nem aí para rico. Se o rico parar de investir no lugar, o lugar começa a decrescer. E aí começa a faltar emprego. E aí a tecnologia já vai engolir o emprego. E a gente não tem alguém que é inovador. A gente não tem alguém que de fato resolve o problema. Nós estamos perdidos. Então quer dizer que eu vim aqui foi para ouvir um monte de coisa ruim? Não, não foi. Eu acho que você tinha que melhorar a sua cabeça. Treinar o caos, amar a crise. Porque a crise revela um fraco. E humildemente, vários de vocês têm uma fraqueza absurda. Não sabe nada de finanças, não sabe nada de gestão, não sabe nada de inteligência emocional. Não sabe nada de negócio. Tem gente aqui que tem empresa, fatura 1 milhão, não sabe o que é uma linha de DRE, não sabe o que é uma margem de contribuição, não sabe nada, não sabe o que é equity, não sabe o que é EBITDA, não sabe o que é lagida, que é a mesma coisa em português, não sabe absolutamente nada de negócio. Ele acha que é comprar e vender. E aí o que acontece? É por isso que o país fica suscetível a graves crises. Porque nós, como povo, nosso governo, nosso MEC, esse povo não ensina isso para nós. A gente precisa se posicionar e eu tomei uma decisão muito forte. Eu vou bater muito nessa tecla de empresa para salvar a empresa. Porque o que eu estou sentindo de medo, só de falar com as pessoas, eu falo, cara, com medo de jeito já quebrou. Sua cabeça tem que estar boa. Quantos são empresários aqui? Levanta a mão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nunca, eu anotaria isso. É impossível uma empresa quebrar. Quem quebra é o dono. Quando o dono quer insistir do mesmo jeito e aquele negócio não sai, ele culpa a empresa e não foi a empresa. Vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui é dono do mesmo tipo de negócio. Fábrica de pneus. Os carros vão voar e não vão mais tocar no chão do jeito que rodam aí, de todo jeito. Opção 1, não vai ter mais pneu em carro. Vai ser tudo propulsor e nós não vamos precisar de pneu para rodar. Opção 2, mesmo que insistir com o pneu, tem um pneu ecológico real, essa informação, que não roda mais 40 mil quilômetros ou 20 mil quilômetros, dependendo do pneu. Quanto mais refinado o pneu, menos ele roda. Mas arrumaram um pneu agora que roda, ele é biodegradável e roda 500 mil quilômetros. E aí o que acontece? 2 informações que eu te dei. Seu negócio já quebrou no futuro. Eu fui lá no futuro e vi ser quebrado. Por quê? Porque você emocionalmente não foi humilde, não estudou, não buscou. E você vai insistir mexendo com esse negócio de pneu, sendo que o pneu não vai existir mais lá no futuro. E aí depois você vai culpar quem? Vai culpar o Lula? Não, o Lula tem a parcela dele, mas você é muito mais culpado que o Lula. Porque você acredita que esse negócio que sempre deu certo vai continuar dando certo. Não vai. Não vai. Hoje em dia, você não sabe se o diamante é um diamante achado no chão, no solo, ou se foi feito numa máquina.
Hoje a situação do artificial está tão forte que você não sabe mais o que é o que. Se você não entender do contexto, você vai entrar numa crise emocional e não vai entender o que está acontecendo. Marcelo, o que eu tenho que fazer? Meu negócio está ruim, está sem dinheiro no caixa. Sem dinheiro no caixa, vou te dar o código. Diminui o tamanho rápido. Como é que salva uma companhia? Eu já fiz isso diversas vezes com pessoas e isso foi muito bom. Eu adoro ver uma pessoa com um problema achando que não tem solução. Eu falo, só faz isso. Aí a pessoa fica louca. Não, mas aí a pessoa vai ter que ser mandada embora. Claro, você vai ter que mandá-la embora, porque senão você vai ter que mandar todos depois de uma vez e todos depois vão te processar e esse processo você nem vai ter dinheiro para pagar. Tem que ter humildade para diminuir o tamanho da empresa. Chama downsize, diminuição de tamanho. Problema de dinheiro no caixa da companhia, reduz rapidamente o tamanho. O que a gente reduz? Despesa fixa, despesa variável, vai ter que reduzir, de fato, emprego, infelizmente, senão você não vai salvar os outros empregos. É uma decisão dura e difícil? Sim, mas é o único jeito de você continuar vivo. Você diminui o tamanho da companhia, pega a lista de produtos, o que é que mais dá ROI? Corta os outros. Eu amo esses produtos, que não é hora de amar, é hora de atravessar a crise. Na crise eu conheço um fraco, então vai passar? Se tiver com gordura não vai, se tiver com problema não vai ter que reduzir, porque se pegar um resfriado, acabou o negócio. Então no downsize, eu tenho que diminuir de tamanho, eu tenho que diminuir etapa, eu tenho que reduzir despesa fixa, fiquei assustado. 80% das companhias que quebram no Brasil é só por causa de despesa fixa. Despesa fixa. O que vai acontecer numa situação de grave crise? As pessoas, as grandes companhias, elas vão até mudar de lugar, vai para lugar que tem isenção fiscal. Vai para lugares onde ela ganha o terreno, ela não pode errar, não pode resfriar num cenário desse jeito. Qual que é a tendência mundial que está acontecendo? E é por isso que a gente faz muitas companhias para serem vendidas para outras grandes companhias. O cenário mundial, que tem uns 5 anos está desenvolvendo no Brasil, é de uma empresa ficar tão boa e redondinha para que empresas maiores comprem essa empresa. Para quê? Para comprar o possível concorrente, para comprar tecnologia, para comprar know-how, para comprar quadro de colaboradores, para comprar conexão, para comprar gestão, para comprar tecnologia, para comprar o que aquela empresa tem. Isso é uma tendência e vai continuar. Você que é brasileiro, você aí não aprendeu isso e nem viu algumas pessoas fazendo isso. São raros os casos. Mas você deveria ter seu negócio para vender para alguém que é grande. Mas você acha que isso é fabuloso? Que é o único jeito de você vender um negócio que vale 10 por 100, só porque a pessoa viu interesse nesse negócio ou quer te tirar do mercado, aí você fala, eu não vendo. Vai por mim, aprenda, porque é isso que é o jogo americano. O jogo de construir negócio, valorar e entregar para alguém, pegar esse dinheiro 10, 20, 30 vezes mais. E acha. Se fizer direitinho um beabá, atravessar a crise que está para passar. Mas sabe, o que acontece numa crise? Não é para você ficar apavorado. Tem crise que você entra na vaca magra e tem crise que você entra na vaca gorda. Dos dois jeitos vai dar crise. Se a nossa crise é direto na vaca magra, nós vamos sofrer dobrado. Se a nossa crise, igual aconteceu com o José do Egito, a gente entra nas vacas gordas, é a hora que a gente tem que acompanhar a formiga na natureza e juntar recursos, poupar recursos, para na hora que emagrecer essas vacas, a gente consiga sobreviver. O que você precisa fazer? Nunca economize em sabedoria. Vai ampliar a sua cabeça para aguentar porrada. Vai aguentar tranco. Algumas pessoas, elas fogem de confronto. E aqui agora vai a dica do seu capital emocional. Repete comigo assim, capital emocional. A empresa para mim é pura emoção. O dono está desanimado, a empresa desvaloriza naquele dia. O dono não faz o corte que tem que fazer, a empresa desvalorizou naquele dia. Tudo por quê? Emocional. Tem gente que está devendo milhões, tem gente que tem milhões, tem gente que tem zero. Não muda nada o tanto de dinheiro negativo ou positivo. Depende do seu emocional para resistir e segurar o tranco. Não ter dinheiro não significa que o negócio está ruim, é uma fase. Mas toda crise vai revelar a sua fraqueza. Você foi preparado, doutrinado a contemplar o lucro e odiar o prejuízo. Só que algumas vezes, para você crescer, você vai ter que pôr o prejuízo na frente. Não sabendo disso, você vai ficar emocionalmente abalado. O que me faz ter paz? Que eu não sou norteado nem pelo lucro, nem pelo prejuízo, mas pelo crescimento. Para fazer companhias crescerem, às vezes você vai ter que ter prejuízo por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. O que não pode é parar.
Continuar movimentando a roda. Marcelo, o que eu faço com dívida? Pelo amor de Deus, eu estou em crise. Dívida não pode ser enrolada. Dívida tem que ser arrolada. O que é isso? Em e a. Enrolada vai te apertar como se fosse uma sucuri. E não tem quem resista ficar enrolando numa dívida. Vai quebrar você, todos os seus ossos. Arrolar, jogar para frente. Como é que funciona o mercado nessa situação de crise? Vamos olhar para os bancos e todas as instituições que prestam dinheiro. O sonho deles é nunca receber o dinheiro que você pegou. Todo mundo quer que você fique com o dinheiro emprestado. Mas não estou entendendo. Ninguém quer o dinheiro de volta. Você sabe o que com a crise do banco hoje? É ter bilhões no caixa e não ter gente para pegar o dinheiro. A sua crise é falta de dinheiro. A do banco é, meu Deus do céu, o que eu faço com esse dinheiro? Ter dinheiro no caixa é problema para o banco. Ele pega seu dinheiro da poupança, paga 0,4, 0,5, 0,6 e empresta ele a 3. Você imagina o prejuízo que é ficar com o dinheiro parado. Ele vai ter que bancar você que pôs o dinheiro na poupança. Tem 760 bilhões de reais, que inclusive nós somos o povo mais inocente do mundo com o sistema financeiro. Mas dá para entender por quê. Alguém tenta aprovar uma lei para ter educação financeira no MEC, os esquerdistas não deixam. O único jeito de libertar um povo é dar autonomia financeira para eles. Por que 1/4 da nação está ganhando Bolsa Miséria? Para continuar preso e não poder prosperar. Por que no dia que esse cara que está aí hoje, ele entrou, ele colocou uma lei, proibido ter renda alternativa, senão perde o Bolsa Miséria? Por quê? Porque se a pessoa tem renda alternativa, é o único jeito dela sair disso, o único jeito dela prosperar. Ele proibiu, primeiro dia, já pegou e falou, isso aqui não pode, senão você vai dar a chance do povo sair da miséria, e não pode sair da miséria. É um jeito de patrocinar a miséria, quebrando um país. E aí, Pablo, o que eu faço? Você tem que fazer o seguinte, sua empresa precisa de algumas coisas, e essas coisas têm que ser rápidas.